Você já parou para pensar em quantas vezes o medo te impediu de viver algo incrível? Às vezes não é o perigo real que nos paralisa, mas sim a ideia que criamos na mente. A nossa mente nos dá invertidas e o medo é um dos maiores sintomas de que algo está muito, mas muito errado. E é sobre isso que vamos falar hoje. Como enfrentar os medos e aprender a não ser refém daquilo que só existe dentro de nossas cabeças. Mas antes de começar, deixa o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para continuar recebendo vídeos como esse e que te ajudam a refletir, crescer e viver com mais propósito. Mas primeiro, temos que entender o que é de fato o medo. O medo é uma das emoções mais antigas do ser humano. Ele existe para nos proteger. É um instinto que diz: cuidado, algo pode estar muito errado. Mas com o tempo começamos a sentir medo não só do perigo real, e sim do que poderia acontecer. Medo de falhar, medo de ser rejeitado, medo de perder, medo do futuro, medo de tudo. E acabamos ficando travados, sem conseguir continuar com nossas vidas. E é aí que o medo deixa de ser um aliado e se torna uma prisão mental. Mas muitas vezes, a maioria dos nossos sofrimentos vem das nossas próprias percepções. Sofremos mais na imaginação, de fato, do que na própria realidade. Os estoicos acreditavam que não devemos lutar contra o medo, mas entendê-lo. Eles separavam tudo em duas categorias: o que depende de nós e o que não depende de nós. Marcos Aurelius, o imperador filósofo, dizia: se está em seu poder, faça. Se não está, aceite. O medo geralmente nasce daquilo que não podemos controlar: o futuro, as opiniões, as perdas, entre diversas outras coisas que não está sob o nosso controle. Quando entendemos que o medo é uma resposta a algo fora do nosso controle, ele perde a força, porque você aceita. Temos que focar na ação, no presente, e não nas suposições. E além de tudo, pessoal, o medo gera uma das maiores doenças da nova geração: a ansiedade, que para mim é o primo de primeiro grau do medo. Muitos na antiguidade diziam: não é o que acontece com você que importa, mas como você reage ao que acontece. Ou seja, não é o medo em si o problema, e sim o significado que damos a ele. Agora que sabemos o que é o medo, a pergunta é: como enfrentar o medo na prática? O que fazer e como se livrar de tudo isso? Falar é fácil, mas quem está na situação de medo é muito mais complicado do que pode parecer. Mas existem 3 atitudes simples, poderosas para lidar com o medo, e eu vou te deixar aqui. Primeiro é a aceitação racional. Observe o medo sem tentar fugir dele e pergunte-se: isso está sob meu controle? Se não está, aceite. Se está, haja. Outra ideia interessante é: imagine o pior cenário possível, não por pessimismo, mas por preparo mental. Assim, quando algo ruim acontecer, já estávamos prontos. E quando não aconteciam, éramos gratos. E a última dica é ação corajosa. A coragem não é a ausência de medo, mas agir apesar dele. Aristóteles dizia que a coragem é o meio termo entre o medo e a imprudência. Isso significa que você não precisa eliminar o medo, mas usá-lo como uma bússola. Ele aponta o caminho do crescimento. Toda vez que o medo aparece, há uma lição escondida e temos que tirar lições de tudo isso, por mais difícil que seja. Agora só posso deixar mais uma reflexão muito importante, talvez a melhor, mas antes eu gostaria de pedir, por favor, mais uma vez, confira o seu like nesse vídeo e a sua inscrição. Assim você nos ajuda a crescer muito aqui no YouTube. Vamos para a última dica.
O medo é uma sombra que nunca desaparece completamente. Não tem como. Temos que conviver com isso. Você aprende a andar com ele, sem deixar que ele te impeça de seguir em frente. Então, da próxima vez que o medo bater a porta, lembre-se, você pode escolher reagir. E é essa escolha racional, serena e consciente que vai te tornar livre, eu tenho toda certeza. Nós não nascemos com o medo. Nós adquirimos ele com o tempo, para um instinto de proteção, mas com o tempo isso pode tomar uma proporção muito maior do que nós estávamos esperando. Por isso, tente seguir todas essas dicas que eu deixei para você nesse vídeo. Agora, se esse vídeo te fez refletir, deixe a sua inscrição e compartilhe com alguém que está lutando contra os próprios medos. Muitas pessoas precisam desse tipo de conteúdo. E conta nos comentários qual é o medo que mais te desafia hoje e como você pretende enfrentá-lo. Eu quero muito ler o que você pensa. Um grande abraço e até o nosso próximo vídeo.